Voltei. Vamos falando de pré-modernismo, né? Então, não vamos perder tempo, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Vamos logo para o slide. Vamos slide. Foi. Hoje nós vamos falar aqui dos principais autores do pré-modernismo. Então, deixa eu já ajeitar aqui, porque está escrito modernismo, amigo. Né? Como é que vocês não percebem uma coisa dessa? Vamos lá. Adotou. Isso aqui é ao vivo, é tudo ao vivo, é tudo na hora que é aula verdade. Vamos lá. Pré-modernismo, principais autores, né? Deixa eu botar o microfone mais próximo aqui. Ela. Vamos lá. Principais autores do pré-modernismo. Vamos lá. Antes, vamos ver um trechinho aqui do filme Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Que é uma adaptação da obra de Lima Barreto, um dos autores que a gente vai ver já já. Vamos lá, vamos assistir comigo. O senhor leva a divertir-se comigo, não é? Como, coronel? Quem escreveu isso? Fui eu? E tem o cinismo de confessar. Que diabo de língua é essa barafunda? Tupi-Guarani. Eu assinei em confiança e esse Tupinambá foi dado no ministério. Por causa dessa sua molecagem, eu recebi uma censura do ministro. O senhor acha que pode usar a língua de bugre em documentos oficiais? E outra coisa, o senhor foi trabalhar numa repartição pública vestido de índio? Mas o senhor não sabe que a língua... Eu não sei. O senhor se atreve a dizer que há alguma coisa no mundo que eu não sei? Não, excelência. Eu nunca duvidei da sua sabedoria. Eu me formei na Escola Militar da Praia Vermelha, o tabernáculo da ciência. Eu sou científico. Eu não me formei em alfafa, como o senhor, um tarimbeiro. O senhor pensa que porque leu meia dúzia de livros pode se nivelar alguém que teve 9,5 em cálculo, 9,5 em matemática, 10 em hidráulica, 10 em descritiva? Por causa dessa sua estupidez, eu sou capaz de ser bigodeado e nunca mais ser promovido. Anos e anos sonhando com aquelas estrelas no ombro. Verme! Verme! Parasita! Reacionário! O senhor tá louco, o senhor não tá no meu hospício. Reacionário! Sou índio, sou negro, sou brasileiro! Aqui é Pindorama! Aqui é Pindorama! Aqui é Pindorama! Aqui é... Pirajara! Doutor! Eu não sou louco. Eu sei. Aqui ninguém é louco. Aqui não sou eu. Aqui ninguém é louco. A vida é só loucura entre um encontro e uma procura. Então vamos lá. Lima Barreto, né? A gente viu um trechinho aí de Triste Fim de Policarpo Quaresma que fala a história de um funcionário público, né? Que ele era bem nacionalista, né? Bem ufanista. Lembrando ali que o nacionalismo era uma ideia, né? Muito forte no século XX, né? No início do século XX, e inclusive foi uma das motivações da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Lima Barreto, de um jeito muito sacana, ele faz uma crítica, né? Uma ironia aí, utilizando desse nacionalismo e mostrando que os próprios representantes do país pouco se importam com o país, pouco conhecem o país, né? Então ele vai fazendo essa crítica ao longo da obra inteira
eu aconselho aí que vocês assistam o filme. Inclusive esse livro, né, Os Filmes de Policarpo Quaresma, é um dos livros que será cobrado no exame de classificação da UERJ do vestibular 2021, né? O vestibular para ingresso em 2021, que Deus sabe lá quando essa prova vai acontecer por causa da pandemia, né? Por causa da peste. Então, a gente não sabe, mas aconselho aí, deixei o link do filme para vocês assistirem. O livro é domínio público, vocês conseguem baixar aí em PDF gratuitamente, tá? Com muita facilidade. Então vamos lá, Lima Barreto, né? A literatura militante, viveu intensamente as contradições do início do século, torna-se alcoólatra e passa por profundas crises depressivas, sendo internado por 2 vezes. Né? Lima Barreto ele foi internado numa clínica psiquiátrica também, assim como o seu personagem Policarpo Quaresma. Mostra um perfeito retrato do subúrbio carioca, criticando a miséria das favelas e dos cortiços. Posiciona-se contra o nacionalismo ufanista, a educação recebida pelas mulheres, voltada para o casamento, e a república com seu exagerado militarismo. Então, como a gente viu aí no trechinho do livro, a gente percebe essa crítica ao nacionalismo e à república militar da época ali. Aconselho muito que vocês vejam o filme, porque ele tem um desfecho, o fim, né, do filme, o fim do livro, ele é bem interessante, o que acontece com o nacionalista lá, o Policarpo Quaresma, no final. Tá? Então, características e principais obras. A linguagem dele é coloquial, tá? É a linguagem do subúrbio carioca mesmo. Ele faz essa crítica ao ufanismo, né, que nós vimos. Personagens populares, então a gente vai ter o suburbano, o bêbado, um funcionário público. São personagens que não apareciam na literatura até então, tá? E a ironia, né, que é a marca registrada aí, que é tudo tratado muito. A crítica social que é feita é toda baseada na ironia, retratando esses personagens, essa sociedade que é doente. Ok? Então, tem a capa do livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já tem um spoiler, que é horroroso na capa, né? Mas não vou falar mais muito sobre isso. Espero que vocês vejam o filme. Euclides da Cunha, né? Conhecido como intérprete do Brasil. Ele era engenheiro civil e ele escreveu um livro que é praticamente um estudo antropológico, um estudo psicológico, biológico, geológico dos sertões. Tá? A obra se chama Sertões. Ele foi escrito no período da Guerra de Canudos, porque ele era jornalista, ele era correspondente jornalístico de lá. Então ele fez relato da guerra, cara, mas de uma forma muito profunda. Tá? É praticamente ali um trabalho científico, ok? Uma curiosidade, ele foi assassinado em duelo, né, num duelo pelo esposo, pelo amante da esposa, eu estou até inventando boato, fake news aqui sobre o Euclides da Cunha. Ele era positivista, né, corrente filosófica da época. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os 2 Brasis, o Brasil litoral e o Brasil do sertão. Né? Quando ele faz esse estudo do sertão, ele deixa claro que existe ali uma linha, né, que separa o Brasil litorâneo, que é o Brasil da capital, né, o Brasil das capitais, né, que era o Nordeste, né, o Salvador, e depois veio para Rio de Janeiro, e o Brasil do interior, né, o Brasil do sertão, que é um Brasil pobre, é um Brasil que está doente e ninguém se dava conta. Principal obra, Os Sertões, é dividido em 3 partes. A Terra, que é um estudo mesmo do terreno, um estudo do ambiente. O Homem, que é um estudo do sertanejo. E a Luta, que é um estudo, relato da guerra. Ok? Trouxe trechos aqui para vocês darem uma olhada. Ao passo que a Caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o com folhas urticantes, com espinho, com os gravetos estalando em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado.
árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos. Então ele faz uma descrição aqui de como é a vegetação, né? Uma vegetação seca, uma vegetação morta, né? Praticamente, né? É um espaço praticamente sem vida, ok? Faz um retrato do homem, né? O homem permanece fatigado. O sertanejo reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto confraterno, do andar estupado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Então ele vai fazendo um retrato também do sertanejo, tá? A letra está muito longe para mim, nem com óculos está dando para ver, mas eu vou deixar esse material disponível aí para vocês como sempre. E o trecho da luta, né? Deu-se então o massacre dos prisioneiros, na sua maioria mulheres, velhos, pessoas enfermas, moribundas e crianças. As mulheres não perigosas e as crianças foram poupadas da degola que deveria ocorrer após um viva a República. O conselheiro não resistiu a uma grave desinteria e aos problemas resultantes de um ferimento de granada. Falece no dia 22 de setembro. Então aqui ele, conselheiro Antônio Conselheiro, né, um dos pilares aí da Guerra de Canudos, né, matéria que vocês vão ver em história. Então ele faz uma descrição mesmo científica, tá, do sertão a partir ali da Guerra de Canudos, como eu disse na primeira aula, é uma dos acontecimentos ali, né, que pautaram ali essa mudança na escrita. Então a gente já tem aqui um outro estilo de escrita. Tá vendo como é um período de sincretismo? É um período que mistura muita coisa. Tem pontos em comum, sim, né? Que aqui no caso ele vai estar trazendo um povo marginalizado também como personagem principal da sua obra, mas aqui a linguagem já é mais erudita, já é uma linguagem mais culta, tá? Então tem diferença com o Lima Barreto em aspecto de linguagem, mas tem semelhança no aspecto de retratar o povo marginalizado, em ser uma denúncia, em ser uma crítica social. Monteiro Lobato, né? Essa sobrancelha aí muito bonita, né? Parece uma propaganda do McDonald's, enorme na cara, mas era um cara muito, talvez um dos escritores mais aclamados aí do século XX, tá? Ele é muito conhecido aqui no Brasil, né, pelos brasileiros, né, por conta da literatura infanto-juvenil, né, no sentido do Capão Amarelo. Mas a literatura dele, a obra dele é muito mais vasta do que isso, tá? Ele era escritor, editor, ele foi professor, ele foi tradutor, ele fez de tudo um pouco nessa vida, né? O cara realmente ele fazia tudo. Características da obra: a linguagem também é culta, certo? Só que o foco aqui continua sendo um povo marginalizado, mas aqui ele vai tratar do caipira, né? Ele vai retratar a miséria no interior de São Paulo, tá? Então ele faz um retrato ali do caboclo, do caipira. A principal figura aí é o Jeca Tatu, certo? Que é esse personagem que está aparecendo aí na imagem para vocês. E eu trouxe aqui um trecho de Urupês, que é a obra onde aparece, né? O Jeca Tatu. Urupês é um livro de contos, tá? Todos os contos aqui falam sobre o sertanejo, tá? Todos eles aqui vão trazer o sertanejo como o caboclo sertanejo, como sertanejo não, desculpa, o caboclo e o caipira, tá? O caboclo e o caipira como personagens, certo? Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é o único que vai trabalhar a poesia nesse período, certo? Augusto dos Anjos ele é conhecido pela sua obra cientificista. O que é interessante em Augusto dos Anjos? Ele fazia poesia aos moldes parnasianos, aos moldes simbolistas, tá? Só que ele trazia na temática da poesia termos não poéticos. Como assim?
Quando a gente lembra lá do parnasiano, quando a gente lembra do simbolismo, a gente lembra que era um culto à forma, né? Um culto à beleza. Se você for pegar textos parnasianos, você vai ver lá vaso grego, né? Vaso chinês. É aquela descrição minuciosa do que é belo, do que é formoso, aquele apreço pela beleza acima de tudo. Aqui ele vai trazer uns temas nada poéticos, né? Eu vou mostrar aqui um poema e vocês vão entender bem o que eu estou falando. Só pela capa do livro aqui você já pode deduzir. Então, características e principal obra, né? Linguagem culta, ok? Ainda com uma característica do parnasiano que ele traz, né? Só que aí o que tem diferença? O cientificismo, o existencialismo, a morte, o materialismo, tá? E a angústia, certo? A estrutura é parnasiana, assim como a linguagem culta. Mas olha o verso, olha o poema aqui. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua alma quimera, da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mão que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Completamente diferente aí do simbolismo, que era aquela coisa de falar do bonitinho, falar do perfeito, né? Olha essas últimas duas estrofes aqui, ó. Toma um fósforo, acende teu cigarro, beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mesma mão que te afaga, ou seja, a mesma mão que te dá carinho, é a mesma mão que vai te tacar uma pedra. Então, ó, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, ou seja, se antecipa, né? Escarra nessa boca que te beija. Então a gente vê aí que tem uma diferença grande entre conteúdo, tá? A forma, a gente tem a mesma forma, que é um soneto, né? Lembrando que é soneto, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, ok? Esquema de rima, né? A, B, B, A. Então, para concluir, né? Para a gente amarrar aqui o pré-modernismo, que é bem tranquilinho. O pré-modernismo foi o prenúncio do que viria a ser a literatura nos anos seguintes. Captar as intenções e as estratégias de produção dos autores desse momento literário é o caminho para compreender a grande revolução ocorrida nas artes no início do século XX, que é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então, para concluir, pré-modernismo é um momento de transição da literatura, tá? É um momento que a gente tem um sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura de influências do que era o fim do século XIX, com simbolismo, realismo, naturalismo parnasiano, e com o que virá a ser ali no início do século XX com o modernismo, ok? Principalmente na temática. A temática do pré-modernismo, ela inaugura esse olhar crítico para o Brasil, principalmente olhando para os povos, para as pessoas que são marginalizadas, tá? Essas pessoas que são marginalizadas na vida e eram marginalizadas na literatura até então, pois elas nem apareciam, ok? Então, passando alguém pilotando um liquidificador aqui, provavelmente. Ok, já foi. Então, para finalizar, atividade de verificação, tá, sobre esses autores que a gente citou, e para um estudo aí mais aprofundado, leiam o material no aplicativo, tá, e façam os exercícios lá do seu material, tá bom? Principalmente a parte de aprofundando
essa parte é importante, pois tem muitos exercícios ali que costumam ser cobrados em vestibular. Mas o período que a gente vai ver na próxima aula, que é o modernismo, é o período que é mais cobrado, é o período que é mais visto aí em provas e vestibulares, certo? Então, é isso, chegamos aí aos nossos 20 minutinhos de aula. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Eu disse que tinha acabado, mas eu menti, tá? Esqueci de mostrar o livro aqui, ó. Esqueci de mostrar o livro aqui. Lima Barreto, toda a crônica, tá? Eu vou compartilhar algumas crônicas com vocês na próxima aula, na nossa live, ok? Então, era só isso mesmo. Um abraço, até a próxima aula.